Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na casa do Senhor. Hoje, quarta-feira, nós temos aqui a nossa reunião de oração e eu convido você a tomar parte nela. Amém? De que maneira, pastor? Através das redes sociais, aqui conosco, presencialmente, que você possa reservar um tempo com Deus para meditar na questão da oração. Amém? A oração, meus irmãos, ela é algo que, além de nos colocar na presença de Deus, nos levar diante daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, que tudo conhece ao mesmo tempo, ela ainda permite mudar situações. Por quê? Porque Deus se arrepende de alguma coisa. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus ele é firme em sua palavra. Amém? A palavra de Deus diz que Deus ele não tem por inocente ao culpado e nem o culpado por inocente. Porém, podemos dizer que a sua infinita misericórdia também é um atributo glorioso que é inerente a Deus, que pertence a Ele, faz parte do seu caráter, e a sua misericórdia, ela é infinita, ela se renova a cada manhã. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção acerca de uma palavra que vai nos falar exatamente sobre isso. Porque quando Deus estava para consumir o seu povo, para exercer juízo contra o seu povo, a Bíblia diz que Deus chama um homem chamado Moisés e diz para ele: afasta desse povo, porque de uma só vez vou consumi-los, vou matá-los. Deus estava determinado em fazer aquilo, meus irmãos. Amém? Mas a Bíblia vai dizer que ao mesmo tempo Moisés vai diante de Deus, implora por sua compaixão, implora por sua misericórdia, e Deus então se arrepende da decisão que havia tomado. Mas isto não significa que Deus deixou de tratar com o pecado daqueles homens, que Deus deixou de tratar com o erro daquelas pessoas. E isso nós vamos ver nesta noite. A oração foi fundamental acerca disto, meus irmãos. Gostaria de convidar você que está aí do outro lado das redes sociais, os irmãos aqui da igreja, que abrissem suas Bíblias lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 32 e versículos de número 9 a 14. Qual vai ser o assunto? Mudança. Amém? Mudança faz parte também de uma vida de oração, meus irmãos. Ou seja, a mudança, a oração, ela é fundamental. Por quê, meus irmãos? Exatamente porque ela pode mudar o rumo das coisas. Então quer dizer que se eu orar, se eu buscar a Deus, se eu me colocar na brecha da oração, se eu invocar a sua misericórdia, o seu nome, o seu poder, Deus pode mudar uma situação? Pode. Amém? Deus ele tem prazer em mudar situações, meus irmãos, desde que verdadeiramente cumpramos com aquilo que nós nos comprometemos diante dele, de mudança. Amém? Olha o que vai dizer lá em Êxodo, no capítulo de número 32, nos versículos de número 9 a 14. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. O que significa isto, meus irmãos? A palavra de Deus diz que Deus chama Moisés para um particular no monte. Ali Deus ia dar a Moisés
as leis, para que o povo as seguisse, as obedecesse. Deus iria estabelecer as regras e as condutas para o homem praticar, a fim de que o homem pudesse viver na presença do Senhor. Amém? A fim de que o homem pudesse ser ali atendido por Deus. Mas diz a palavra do Senhor que quando Moisés sobe ao monte, quando ele passa um período recebendo as leis de Deus, Deus tratando com Moisés acerca das condutas que ele gostaria que o povo obedecesse, cumprisse, o que faz aquele povo? Aquele povo se curva à idolatria, aquele povo se curva aos deuses, aos ídolos, porque aquele povo estava o quê? Obstinado. Aquele povo estava decidido a se rebelar contra Deus. E se tem algo que Deus abomina, meus irmãos, se tem algo que Deus detesta, Ele odeia, é quando nós insistimos em não obedecer à sua vontade, em não andar na sua presença, em não fazer aquilo que Ele nos pediu que fizéssemos. Amém? E por que é que Deus, Ele nos coloca limites, Ele nos coloca tolerância? Por quê, meus irmãos? Porque Ele não quer que nós nos percamos, Ele não quer que sejamos destruídos, Ele não quer que venhamos a sofrer. Deus tira aquele povo do jugo de Faraó, tira aquele povo ali da escravidão do Egito, mostra sinais, mostra maravilhas, livramentos, poder, graça, provisão. E qual é o pago que este povo devolve para Deus? Qual a gratidão que aquele povo devolve para Deus? Se curva a ídolos, se colocam diante de ídolos, porque eles olham para aquela situação, meus irmãos, e diz a palavra de Deus que, como eles viam que Moisés se demorava a se apresentar, a voltar para eles, eles olham e dizem: olha, não sabemos o que aconteceu a Moisés, e nós estamos aqui nesse lugar inóspito, nesse lugar aqui sem recurso, estávamos no Egito, tínhamos lá o básico pelo menos para sobreviver, e agora estamos aqui sem rumo, sem direção. Então faça o seguinte, Arão, faça um Deus que vá diante de nós, porque nos lembramos que quando estávamos no Egito, existiam vários deuses, então o povo não estava sem direção. Olha o raciocínio, o pensamento daquelas pessoas, irmãos. E Deus estava fazendo o que, conforme nós lemos aqui? Tenho visto, ou seja, Deus estava observando aquele povo, amém? E eis que era um povo obstinado, rebelde, desobediente, teimoso, um povo que se recusava a ser disciplinado, a andar na obediência à voz de Deus. Aí Deus diz: agora pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Interessante aqui, meus irmãos, que Deus, ele olha para Moisés e ele diz o que para Moisés? Deixa-me, me permita que eu consuma esse povo. Por que Deus faz isso? Porque Deus conhecia o coração de Moisés, sabia que Moisés amava aquele povo, que Moisés desejava o bem daquele povo, e que Moisés não se alegraria, não ficaria contente com o mal daquele povo. Deus conhecia o coração de Moisés. Não é assim muitas das vezes, quando nós advertimos algumas pessoas, nós advertimos nossos familiares, as pessoas que amamos, levamos a palavra de Deus a elas e dizemos a elas: olha, melhora seus caminhos, saia desse comportamento, saia dessa conduta, muda de atitude. Por quê? Porque queremos o mal daquela pessoa? Não, porque queremos o bem daquelas pessoas. E Deus assim fazia.
Assim fazia com o povo que estava lá no Egito, e Moisés também se conduzia da mesma forma para com aquele povo. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, você não precisa mais ficar fatigado aí com esse povo, você não precisa mais ficar sofrendo por causa desse povo. É povo rebelde, é povo que não se permite disciplinar. Deixa que num só momento eu destrua esse povo, eu acabe com eles. E Deus poderia fazer aquilo, meus irmãos? Poderia. Amém? Como até hoje, meus irmãos, Deus pode fazer isso e muito mais. O que é o globo terrestre, o que é a humanidade do mundo perante Deus, irmãos? Nada. É um sopro, é uma fumaça. Deus pode consumir a humanidade num estalar de dedos, num sopro. Deus pode consumir e desfazer a humanidade. Então ele diz: olha, de você, Moisés, porque você me agrada, porque você anda na minha presença, porque você anda na obediência, eu faço de você uma grande nação. Eu chamei esse povo para um grande propósito. Eu fiz uma promessa a Abraão e chamei esse povo para um grande propósito, mas esse povo rejeita, despreza o propósito que eu fiz com eles. Então vamos fazer o seguinte, Moisés: como você é temente ao meu nome, como você anda na minha presença, vai ser de você que eu vou fazer uma grande nação. Aí Moisés entra com o quê? Com a intercessão. E o que é a intercessão? A oração, meus irmãos. A oração é extremamente importante. Talvez você esteja numa situação aí que você está vivendo alguns problemas e momentos na sua vida que você olha e diz e pergunta: meu Deus, o que fazer nisso? Como me proceder? Como me conduzir? Desisto, abro mão, deixo que tudo se exploda, que tudo se acabe, ou eu vou para o joelho, eu vou para a oração, eu insisto, eu persevero? Ore, persevere, busque, porque para Deus nada é impossível. Olha o que Moisés faz então. Porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Olha só, meus irmãos, a ousadia de Moisés, a intrepidez de Moisés em falar com Deus. Ele vai e pergunta para Deus: por que é que se acende a tua ira? Ele não sabia ainda o que o povo estava fazendo. Ele não sabia qual era a atitude que aquele povo havia tomado. Ele sabia que algo de ruim havia acontecido. Mas o que ele diz? Senhor, não deixa a ira fazer com que o Senhor destrua uma nação inteira que o Senhor tirou do meio da escravidão e lhes fez promessa, e tirou com mão forte, com braço poderoso. Só que Moisés, ele continua com a sua oração e ele diz o seguinte: porque hão de falar os egípcios, dizendo: foi para mal que Deus tirou eles daqui da terra do Egito, foi para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te, Senhor, da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Meus irmãos, olha só a que ponto Moisés chegou no seu clamor e na sua intercessão. Ele olha para Deus e diz: Deus, não executa a tua ira, não executa o teu furor. Moisés sabia que se Deus executasse a sua ira, o seu furor, não sobraria absolutamente nada daquele povo. Aquele povo seria destruído por completo. Então ele suplica a Deus, ele pede a Deus: Senhor, lembra-te da tua misericórdia, porque o que vão dizer os egípcios acerca de ti? Que o Senhor não pôde salvar o seu povo? Que o Senhor não teve condições de colocar o teu povo numa terra que manda leite e mel? Ser forte, irmãos. Lembra-te, aí ele vem lembrando, ele vem falando com Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos.
aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Ele faz menção das promessas de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Deus tem feito promessas na sua vida? Deus tem dado promessas a você? Ele tem feito promessas para o teu futuro, além? E no teu presente, Ele tem dado promessas a você? Se sim, eu quero que você, nessa noite, mesmo diante dos problemas e das dificuldades, faça essa oração que Moisés fez. Lembra-te, Senhor, das promessas que me fizeste. Lembra-te, Senhor, das promessas que me deste. Senhor, usa de misericórdia para comigo, ou para com aquele ou com aquela que está precisando do quê? De um resgate, de uma mudança, de uma transformação. Aí o versículo 14 vai dizer o seguinte, finalizando: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus se arrepende, irmãos? Sim. Sim, Deus pode mudar uma situação. Deus pode mudar um quadro. Ele pode mudar o que? Uma decisão. Pode. Através do quê? Através da oração, através da intercessão, através da súplica. Nesse exato momento pode haver muitas pessoas que receberam um diagnóstico de morte, que receberam um decreto do quê? De morte, ou seja, um quadro irreversível. Muitas pessoas receberam quadros negativos em suas vidas. Quem sabe um trabalho que está se acabando, foi uma decisão de uma chefia e está precisando, do emprego, não pode ficar desempregado. E aí fazer o quê? Suplique, ore, clame a Deus. Ele pode mudar essa situação. Ele pode voltar-se da decisão dele, porque a palavra de Deus vai dizer que tudo pertence a Ele. Amém? E Ele pode mudar a história e escrever um novo cenário e te dar uma nova oportunidade. Não tenha a palavra do homem como palavra final. Não tenha a decisão humana, a decisão da terra, a decisão da medicina, a decisão do empresário, ou sei lá de quem que você esteja passando por determinado problema, ou da justiça, de quem lá que seja, como a palavra final, porque a palavra final vem de Deus. Deus pode mudar o cativeiro e a história. Aconteceu isso com Israel naqueles dias. Olha o que diz aqui: Deus estava prestes a destruir toda a nação por causa do quê? Do pecado. Porém Moisés implorou por misericórdia e Deus poupou aquela nação. Aqui está um dos incontáveis exemplos bíblicos a respeito da misericórdia de Deus. Embora mereçamos sua ira, Deus está disposto a nos perdoar e restaurar. Assim como Moisés, nós podemos interceder a Deus pelas pessoas e pedir que Ele nos use para levar-lhes a mensagem da sua misericórdia. Amém? Você pode ser um instrumento de Deus para Deus mudar a vida de alguém? Pode. Você pode fazer como Moisés fez, suplicar a Deus, ir diante dele e clamar e pedir pela sua misericórdia para que Ele mude o estado de um ser, mude a situação de uma pessoa? Pode, meus irmãos, pode. Amém? E Deus pode mudar aquele quadro. A sua infinita misericórdia, a sua bondade, o seu amor, a sua compaixão pode mudar um quadro agora, nesse momento, nesse exato momento. A palavra de Deus diz que Jesus, quando Ele passa diante de uma árvore, de uma figueira, e Ele busca nela frutos e não encontra, porque não era a estação de frutos da figueira, a Bíblia diz que Ele amaldiçoa aquela figueira,
E passado um dia ou dois, quando os discípulos voltam de uma jornada e passam de novo diante daquela árvore, eles veem que aquela figueira secou-se por completo. E eles ficam perplexos, admirados, e Jesus diz: uma coisa eu digo a vocês, que se vocês tiverem fé, se vocês crerem realmente, se quando vocês orarem com determinação, não só vocês farão o que foi feito a essa figueira, mas vocês poderão fazer muito mais do que isso, através do poder da oração, mas através da condição de estar na obediência. Amém? Então olha só, ficando aqui, como poderia Deus arrepender-se? Ele não muda de ideia, da mesma forma que um pai decide não disciplinar o seu filho. Em vez disso, Deus mudou o seu comportamento para permanecer coerente com sua natureza. A princípio, quando Deus quis destruir o povo, ele estava agindo consoante a sua justiça. Por que consoante a sua justiça? Deus, ele tolera, ele compactua com a idolatria, com a adoração aos ídolos, com a adoração e a serviência ao pecado, com algo feito por mãos humanas que não compactua com a sua santidade? Não, porque Deus é único, não existe outro, ele é vivo. Amém? Então ele não tolera esse tipo de coisa, meus irmãos, mas ele usa de complacência, de compaixão, de longanimidade, dando tempo para que as pessoas se arrependam da sua maldade. Então olha só, no entanto, mediante a intercessão de Moisés, Deus condescendeu para agir de acordo com a sua misericórdia. Por diversas vezes, Deus avisará ao povo que se eles mudassem os seus maus caminhos, ele não os condenaria. Eles mudaram e Deus cumpriu a sua promessa. Amém? Deus pode mudar a atitude para com o homem mediante ao seu arrependimento? Pode. Amém? Ele pode mudar um decreto sobre a vida de alguém através do arrependimento e da atitude de conversão de um ser humano? Pode. Com certeza ele pode, meus irmãos. Ele pode, um decreto que foi dado como final, ele chegar e dizer: não é o final, vou renovar, vou restabelecer. Pode. Então suplique, ore, busque a Deus nessa noite. Ah, Senhor, eu me lembrei, tem algo, tem alguém, alguma pessoa, alguma situação, Senhor, que aos olhos humanos parece não ter jeito, não ter solução. Então que nessa noite você possa apresentar diante de Deus. Deus quer mudar isso. Amém? Deus quer mudar essa situação. Que Deus te abençoe. Te convido a nos seguir nas plataformas. Agora nós vamos encerrar aqui a fase da gravação, desta palavra, e vamos entrar num período de oração aqui com os irmãos, que já estamos chegando ao final desta reunião. Mas peço a você que do outro lado das redes sociais nos ajude compartilhando essa palavra, amém? Nos ajude se inscrevendo no canal, nos ajude curtindo essa mensagem, para que essa mensagem chegue a mais corações, a mais vidas que estão carentes, estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé. Lembre-se, Deus pode mudar vidas através da oração. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, uma excelente noite de descanso, e te convido a estar conosco na sexta-feira mais uma vez, a partir das 19h30. Que Deus te abençoe. Nosso canal, Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Deus te abençoe.